Donald Trump venceu Kamala Harris e conseguiu voltar à Casa Branca depois de 4 anos. As razões para essa vitória são principalmente ligadas à economia e à questão da migração. Na economia, Trump conseguiu aproveitar a insatisfação da população com o aumento do custo de vida, principalmente com a perda do poder de compra por conta da inflação provocada aí no pós-pandemia. Na questão da imigração, ele conseguiu também capitalizar em cima dos milhões de imigrantes legais que entraram nos Estados Unidos durante o governo Joe Biden. Nesse vídeo, a gente vai explicar para vocês por que o Trump conseguiu voltar à Casa Branca, sendo o primeiro presidente a conseguir uma reeleição depois de ter perdido uma primeira tentativa desde o Grover Cleveland em 1893. Ali está o gramado sul da Casa Branca, onde em breve Donald Trump vai ocupar as partes residenciais, depois que ele conseguiu vencer a Câmara na eleição do dia 5 de novembro. Essa eleição foi marcada também por um baixo comparecimento dos democratas, que não se empolgaram com as promessas da Câmara para consertar a economia, e também a questão do aborto não conseguiu mobilizar a base democrata para votar num volume suficiente que derrotasse o Donald Trump. A economia americana se recuperou na segunda metade do governo Biden, é verdade, mas a desconfiança do consumidor ainda é grande aqui. Em 2022, a inflação chegou a 8% ao ano. Desde então, a renda do trabalhador não cresceu num ritmo que faça as pessoas sentirem que a compra do supermercado está mais barata, apesar de os preços terem parado de subir. Na Pensilvânia, em Ohio e em Michigan, o Estadão conversou com diversas pessoas que reclamaram que os preços subiram e não estão caindo mais. Uma delas, por exemplo, citou o exemplo do fardinho de água de meio litro, que saiu de 10 para 20 dólares. O economista da Universidade de Michigan, Gabriel Ehrlich, tem uma explicação para esse azedume com a economia. We have not seen the type of growth in real purchasing power that we would have liked to see and that we were seeing kind of before the pandemic. So it's not to say that we're worse off today than we were in 2019, but we haven't really seen, meaningful growth like you might have, expected or hoped to see. And I do think that's part of the reason that, when you ask people how they feel about the economy, people report being, kind of sour about the economy, even though by a lot of indicators, if you look at employment, if you look at GDP growth, the economy is doing pretty well. But then when you ask consumers, well, how do you think the economy is doing? And, they say it's lousy to some extent. Obviously I'm simplifying, but exactly to your question, we have not seen the type of growth in real living standards. Além da ansiedade com a alta do custo de vida, os americanos que vivem nos chamados estados pêndulo, aqueles que costumam decidir a eleição, vivem com outra insegurança, a falta de empregos com bons salários. Isso acontece porque com a globalização e a robotização da economia, acabaram as vagas na indústria que antes eram ocupadas por pessoas sem diploma universitário. Agora, esses trabalhadores têm que buscar vagas com salários menores. The manufacturing industry historically was a really solid middle class industry. Okay. And, when you lose those jobs, what you see is kind of polarization. So, at least as there's a lot of research to this effect where, we've seen kind of growth in higher, more educated industries, higher wage industries. And then where you've seen growth is in lower wage industries. But we've kind of lost jobs in the middle of the wage distribution. It connects to what you're saying is that, when you lose the manufacturing industry and these kind of middle wage jobs, for a lot of workers, really the alternative is to move into lower wage sectors of the economy. Essa briga por vagas de remuneração mais baixa agravou a insatisfação com os imigrantes ilegais, que geralmente topam trabalhar por salários muito baixos. Eu conversei com um americano filho de dominicanos na Pensilvânia. Ele é motorista de carga. Parte da razão dele ter votado no Trump é porque ele sente que os imigrantes ilegais estão roubando seu trabalho ao aceitar esses salários menores. Ele me disse o seguinte: eu não aceito trabalhar por menos que 15 ou 20 dólares a hora, mas um coitado que vem desesperado pela fronteira de Venezuela ou de Honduras topa qualquer coisa por 7 dólares. Quem você acha que eles vão contratar? Hoje, já não é mais possível que um jovem que entra para as indústrias que operam na Pensilvânia, em Ohio ou em Michigan consiga o mesmo padrão de vida que seus pais tiveram. Outro problema que ajudou na eleição do Trump é o encarecimento dos aluguéis da casa própria. Em Erie, na Pensilvânia, eu conversei com um casal de aposentados que sonhava em morar na Flórida. Em 2021, os dois empacotaram tudo que tinham para fechar negócio por um apartamento. Quando eles chegaram na Flórida, as condições de crédito tinham mudado
e eles não tinham mais condições de contratar. O Capitólio é um dos maiores símbolos do radicalismo dos eleitores do Donald Trump, que invadiram o prédio em 6 de janeiro de 2021 na tentativa de impedir a certificação da vitória do Joe Biden na eleição de 2020. Agora, na campanha de 2024, o Trump prometeu retribuição, prometeu vingança de rivais políticos dele, e ele faria isso apontando pessoas leais a ele no Departamento de Justiça e também entre juízes federais. No entanto, depois dos primeiros dias de eleito, o Trump focou mais na questão da imigração, prometendo aí deportar milhões de imigrantes ilegais dos Estados Unidos para outros países da América Latina e do resto do mundo. No segundo mandato, o Trump deve ter maioria no Senado e na Câmara dos Deputados, e também conta com maioria conservadora aqui na Suprema Corte, que é esse prédio que está atrás de mim, onde ele tem 6 dos 9 juízes que compõem a corte.